Bom dia, pessoal. Mais uma aula de elaboração de projetos agroindustrial. Hoje nós ainda vamos continuar, com a nossa aula de principais métodos de conservação de alimentos. Vamos lá verificar onde que nós paramos, Quase no finalzinho dela. Quase lá. Então, aqui, Nós estávamos falando sobre a contaminação microbiana, que a maioria dos micro-organismos ele se multiplica, que quando eu proporciono um método de congelamento ou ultracongelamento, eu então não mato esse micro-organismo, eu não elimino ele do meu produto, eu mantenho ele paradinho lá com a multiplicação dele das células de produção, Então, minha curva lá não vai aumentar, ela vai manter frequente, ok? Então, pessoal, em relação à levedura, elas podem crescer até menos 10 graus Celsius. O que é levedura, gente? É um fungo. Então, ele vai crescer até menos 10 graus Celsius. Então, essa condição de congelamento, ela não vai matar esse micro-organismo, Então, o congelamento, ele tem pouco efeito na redução da carga microbiana total, mas reduz o crescimento. Então, assim, em vez do micro-organismo ir subindo, e produzindo mais e mais e mais micro-organismos, ele para o seu crescimento. Mas aquilo que já está na carne não some, Não tem esse tipo de conservação, não tem, então, o que? A capacidade de eliminar o micro-organismo, Então, eu coloquei ali, não elimina bactérias patógenas também. Quando eu falo de micro-organismos, eu estou falando de vírus, de bactéria, de levedura, Levedura, fungo. Então, eu coloquei como exemplo, pessoal, por exemplo, aqui, o vírus da febre aftosa, que a gente conhece muito bem. O que que acontece? Ele fica 76 dias na carcaça congelada. Por isso que se tem uma qualidade de análise em relação a doenças, porque esse tipo de proceder não pode acontecer dentro do abatedouro, Não pode entrar uma carcaça contaminada com o vírus de febre aftosa dentro e, pior ainda, ser comercializada, ok? Então, a contaminação microbiana, ela também acontece, pessoal, em relação aos vermes e parasitas, E o congelamento, olha que boa notícia, ele é excelente método de tratamento de carnes com parasitas. Então, sim, eu consigo eliminar, estou falando de parasitas agora, não mais de micro-organismo, tá? Não mais de vírus, não mais de bactéria, não mais de levedura. Eu estou falando de parasita. Então, ele consegue eliminar esse parasita da carne. Um exemplo é o suíno com cisticerco celulase, O cisticerco, aqueles ovinhos, Que a gente conhece que a taênia deposita, Taene, aquele verme grandão com a cabeça grandona. Então, tem na carne bovina e na carne suína, Então, se a gente comer a carne contaminada, a gente vai estar se contaminando também com ela, tá? Então, ela vai, se desenvolve no cérebro, se desenvolve no estômago, ali no fígado, no pâncreas. É o cisticerco, quando a gente fala cisticerco, os ovinhos dela, Então, com uma temperatura de menos 10 a 7 graus Celsius, eu consigo até eliminar ela em 4 dias, Então, vou eliminar ela dessa carne em 4 dias. E aí, como eu disse, existe o cisticerco celulase, que ataca os suínos, os monogástricos, certo? E o cisticerco bovis, que é a taênia grandona, E os bovinos. Então, eu tenho que ele é mais resistente, Preciso congelar essa carne em menos 10 graus Celsius por 3 semanas para ter livre contaminação se tiver contaminado de cisticerco, ok?
Então, como que é o rigor de descongelação, né? O músculo congelado antes da fase de rigor mortis. Pessoal, eu não sei se vocês estão entendendo quando a professora fala. Espera aí, deixa eu pegar o cursor. Em rigor mortis. Já falei para vocês aqui nessa aula várias vezes do rigor. O que acontece com a carne até o momento do rigor? Gente, até o momento do rigor, ela não é uma carne ainda, considerada uma carne, ela é considerada um animal, né? Um músculo. Então, como que esse músculo vira carne? A partir do rigor mortis, né? A partir do rigor mortis ele vira carne. Ah, mas como? Então, o animal vai para abate, né? No rigor mortis, antes do rigor mortis, vai para abate lá no abatedouro. Tem as fases do abate, então acontece a sangria, que é um processo muito especial para a carne, porque eu controlo a saída de oxigênio do corpo desse animal, né? Ele vai sangrar aos poucos, vai liberando oxigênio aos poucos até que ele morre, né? Até que eu abato esse animal e ele tem a morte. O que acontece então em relação à carne? Até esse processo da morte ainda não é carne, é músculo. Por quê? Lembra que eu comentei com vocês, eu expliquei bem certinho para vocês a relação de ATP, né? Então, a relação de ATP está totalmente ligada a esse processo. Por quê? Porque até o animal, quando ele está vivo, ele continua produzindo ATP. Lembra que é lá da dieta, que ele tem um ciclo, né? O ciclo de Krebs, que ele produz ATP através da comida, ou proteína, ou carboidrato. Então, isso quebra em glicose, glicogênio. Aí existe uma produção de ácido lático, né? Enquanto esse animal está vivo, eu continuo fazendo o quê? A contração muscular, lembra? Sempre ocorre a contração muscular. A contração muscular vai usar o quê? A ATP para contrair. Quando eu mato esse animal, então eu paro de produzir oxigênio para ele. Então aí eu já paro no meu ciclo de Krebs com a oxigenação, consequentemente a ATP também vai parar de produzir. Se eu não tiver mais ATP, o que vai acontecer com essa carne? Ela vai parar de contrair. Quando ela parar a contração muscular, ela vira carne. Aí vira carne, aí eu estou falando do rigor mortis, né? Então esse animal já é considerado então a carne, meu produto cárneo, né? Por quê? Porque não contrai, não tem produção de ATP. Esse ácido lático ali, ele vai todo para o tecido da carne. Então começa a maciez, né? Aquelas características organolépticas que eu citei para vocês em relação à qualidade da carne. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Eu vou deixar um vídeo muito legal, que é de um colega zootecnista, que ele explica mais em relação a essa fase de rigor mortis, para vocês entenderem como transforma então o músculo em carne. Ok, pessoal? A gente falou também que o congelamento, então, ele vai acelerar na carcaça, né? Esse estado de rigor morte, né? O encurtamento de até 40% do músculo. Eu coloquei até um exemplo, né, aqui, pessoal. Olha só que diferença. Então, aqui eu tenho um músculo, né? Encurtamento pelo rigor da descongelação. Uma amostra do músculo fresco embaixo é mostrada em comparação à idêntica amostra congelada em pré-rigidez. Então, essa aqui é a amostra congelada, né? É a maior. Aqui, quando ocorre o descongelamento, então é a mesma amostra. Olha a diferença, quanto encurtou essa carne, né? Então, a amostra que sofreu o rigor da descongelação tem somente 42% do seu comprimento original. Que é essa aqui, ela era essa aqui e ela ficou essa aqui.
Então, qual que é a durabilidade dessa carne congelada também? Depende, né, gente, da espécie, do tipo do produto, da temperatura que eu utilizo, se é congelamento, se é ultracongelamento, é a oscilação da temperatura, a velocidade do vento, da embalagem, ok? Então, temperatura, menos 80 graus Celsius, né? Vai inibir a ação completa das enzimas, então é economicamente inviável, a carne vai ficar mais dura, ela pode ter diferença na cor, né? Lembra que a carne fica mais preta, então, porque ocorre uma oxidorredução e ela muda na cor. Grau de saturação das gorduras, né? Suínos e aves, ovinos e bovinos, lembra? Gordura, marmoreio? A durabilidade dessa carne congelada, né, a menos 30 graus Celsius. Então, é um ultracongelamento, né? Então, ela vai ser maior do que 12 meses para suínos, ovinos sempre é um pouquinho mais, né? 18 meses. Aves também, 24 meses e bovinos 24 meses de durabilidade, ok? Então, o descongelamento ele pode ser feito ao ar frio, né, utilizando as câmeras frigoríficas ou refrigerador doméstico, ao ar levemente aquecido, né, e ao ar circulante normal, né, e no micro-ondas também. A quantidade de exudado dessa carne, esse cristal de gelo, essa água livre, depende do método de congelação e descongelamento, tá? Então, quando ele vai ser menor? O congelamento rápido e descongelamento lento. Então, sempre vai ser menor. O aumento da perda por gotejamento também dessa água, desses cristais, dessa água livre, né? Vai reduzir o valor nutricional, né? Quantidade, qualidade de nutriente, proteína, macro e microminerais que tem dentro dessa carne, tá? Possibilidade de crescimento microbiano durante o descongelamento. Então, ali, a fase que eu estou descongelando, infelizmente, eu tenho a possibilidade de ocorrer de novo uma contaminação pelo microorganismo. Então, não é recomendado. Agora a gente vai falar sobre conservação de carne e derivados pelo calor, né? Então, eu tenho o método físico, que é o calor. Nesse método físico, eu tenho tratamento de pasteurização, que eu utilizo também muito com o leite, né? Então, a minha pasteurização de carne curada vai a 58 a 75 graus Celsius, né? E a minha esterilização comercial chama apertização. Então, ela é maior que 100 graus Celsius. Geralmente usa em enlatado, né? E é estocado no ambiente. Por quê? Porque a durabilidade é maior, né? Aí lembra que eu falei para vocês que o calor a gente tem que cuidar um pouco do micro-organismo, então tem que fazer exatamente na temperatura certa para que esses micro-organismos eles sejam que eles sumam, né? Que eles matem, que essa temperatura alta mate esse micro-organismo. Ok, pessoal, se nós estamos falando de etapas de processamento, né? Então chegamos às operações tecnológicas fundamentais do enlatamento, quando a gente encontra aqueles produtos enlatados, né? Então, primeiro é a preparação da matéria-prima, depois é o pré-cozimento, né? E adição de nutrientes. Deixa eu pegar meu cursor aqui. Depois já vem o enlatamento, né? Exaustão. O que é exaustão? Eu retiro o oxigênio, água livre nesse alimento, né? O fechamento e recravação para que não entre oxigênio aqui dentro, ok? E a pesagem e lavagem dos envases cheios. Depois vem a minha esterilização dessa lata, desse enlatamento,
Aí vem o meu esfriamento, a minha secagem, a rotulagem, a prova de estufa, incubação. O que que é isso aqui, professor? É preferir se, assim, se essas latas com produtos não vão estufar, não vão estourar em certas temperaturas, ok? E acondicionamento e estocagem, então, para liberar para comercialização. Deixa eu mudar. Então, a gente tem também o conceito, né, de elaboração de conservas, então duas técnicas, né, envase em recipientes fechados e o aquecimento maior que 100 graus Celsius. Por que 100 graus Celsius? Para mim garantir que eu não tenha ação de micro-organismos ali dentro, né? Então, quais são as operações básicas desse processo? Então, preparação do produto, por exemplo, salsicha, né? Enchimento do recipiente, exaustão e fechamento, a retirada de oxigênio, a esterilização final para que seja garantido que nenhum micro-organismo entre ali, resfriamento e operações finais. Então, eu coloquei aqui os tipos de salsicha, né? Salsicha tipo Viena, atum e sardinha, que a gente encontra bastante enlatado, né? E a carne enlatada. Aqui no Brasil não é muito utilizada essa carne enlatada, é mais fora do país mesmo, né? Aqui o brasileiro ele gosta muito de comer carne in natura, né? Não gosta muito de carne enlatada. A gente tem uma ótima produção de carne, né? Tanto a pasto quanto confinado. Então não é necessário esse enlatado de carne, ok? Uso de carne de menor valor comercial. Então eu posso estar utilizando no enlatamento. Então quer dizer assim, eu já não vou ter uma qualidade de carne, né? Um corte de carne nobre. Eu já vou poder utilizar as carnes menos nobres, dá um diferencial de economia para mim. Não tão interessante para quem compra, né? Porque está comendo uma carne de menor valor. Outros ingredientes que eu coloco dentro para conservação. Lembra que a gente falou no começo? Então, sal e condimentos. Então, sal para conservar, né? A conservação mais antiga que existe. E o nitrato, NO2- e o nitrito, NO3+. Gente, por que mesmo eu utilizo nitrato e nitrito? A professora já explicou, eu quero que vocês pensem, né? O enchimento desse recipiente, então, né, manual ou mecânica, pode ser esse enchimento, geralmente acontece mecanicamente, né? Salsichas de meio líquido, posição vertical, né? Então é retirado o ar e correntes de convenção, de vazão dessa lata, né? Embalagens devem ser de custo baixo, boa condutora de calor, leves e resistentes. Folhas de falumbre, né? Flandres, falumbre é um aditivo que a gente coloca na carne. Folhas de Flandres, né? Então a folha tem que ser de aço, com 0,25 milímetros, revestida por camada de estanho, o verniz na superfície interna, evitar o contato entre o metal e o alimento, porque é muito importante, gente. Contamina o alimento se ficar ali direto com o contato, tá? E pode perceber que a tampinha ali, quando a gente abre, ela não fica em total contato com o alimento. Então, por isso que a gente tem que até evitar de ficar virando esse enlatado para não ter tanto esse contato. Aquele enlatado amassado, gente, que às vezes está até mais barato no mercado, compra não, desiste, abandona, né? Aquilo lá está contaminado. Contaminado por quê? Né? Podem ser fenólicos ou vinílicos. Então, isso aqui é cancerígeno. Lembra que a professora comentou com vocês? O melhor deles realmente é o vidro, né? É o mesmo princípio do tratamento térmico das latas, só que se torna um pouco mais caro para a produção, né? Então, tem a vantagem, né? Menos interação com o alimento, menos contaminação, né? Maior tempo de aquecimento e resfriamento, porém em taxas mais baixas.
Aí eu tenho em relacionado à exaustão, né? Importante na indústria de conserva, né? Qual que é o objetivo? Desde o começo, o prof falou, por meio da eliminação do oxigênio. A exaustão vai eliminar o oxigênio, uma palavrinha muito legal que a gente está usando desde o começo da aula, que chama oxidação, né? Quando ocorre lá na química o quê? A oxidação. Então, vai acontecer a redução de um lado e vai oxidar do outro, né? Lembra que a gente já estudou, a gente não, eu não com vocês, mas vocês já viram oxidorredução na química, né, pessoal? Então, métodos de exaustão utilizado, aquecimento do alimento, bombas de vácuo, que eu retiro todo o oxigênio, injeção de vapor ao ar livre do recipiente, também consigo retirar o oxigênio. E o que mais? As principais alterações do tratamento térmico. Então, o que, que vai alterar para eu ter o alimento aqui dentro dessa latinha, né? Então, alterações no sabor, desnaturação da proteína, ou seja, aqui não vai ter uma porcentagem proteica tão desejado. Se eu tenho uma carne com 18% de proteína, ela dentro dessa lata já vai ficar com 12%. 15. Então, dependendo do contato, do tipo de enlatamento, tudo isso reduz, né? Aroma sulfídrico, por quê? Por causa do enlatamento, né? Do produto que tem aqui, o enlatado mesmo. Alteração da textura do produto. Então, altera até a textura, tá? Então, não é uma carne de qualidade, gente. Mas para quem está produzindo, é bom saber, né? A gente tem que saber, nós como os profissionais da área, o que altera nesse alimento. Só que, infelizmente, o consumidor, eles muitas vezes não sabe o que acontece. Então é isso, pessoal. A gente acaba a nossa aula, então, né? Essa é a terceira parte, ok? Vamos lá. Sobre princípios e métodos de conservação do alimento, eu falei em relação à carne enlatada. Eu espero que vocês tenham entendido o rigor mortis, quando transforma em carne, a validade, o que perde, o que ganha, as etapas, os tipos. Qualquer dúvida, estou no e-mail, WhatsApp. Obrigada e até a próxima aula.